Olá, boa tarde. Eu sou Rosana, sou psicóloga e hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês a respeito dessa campanha do Setembro Amarelo, como ela se iniciou e por que que ela vem à tona somente esse mês, né? Então eu vim aqui só dar uma palavrinha com vocês. Acho bacana falar, a gente tem que falar muito a respeito desse assunto e falar um pouco com mais naturalidade, com ética, porque é um assunto que ele vem tomando grandes proporções, né, no mundo. E como que iniciou essa questão do Setembro Amarelo? Em 1994, nos Estados Unidos, um rapaz chamado Michael M. Ele se suicidou num Mustang amarelo. E a sua família não percebeu que esse menino tinha doença, que ele estava com um problema, que ele tinha dificuldade de, ele estava com uma depressão e os pais não perceberam. E a partir daí, no velório desse menino, os pais colocaram uma cesta com um lacinho amarelo e com uns bilhetinhos escrito com a frase dizendo que quem precisasse de ajuda podia procurá-los, que eles iam ajudar essas pessoas a partir dessa. Foi uma maneira de amenizar um pouco essa dor dos pais, podendo ajudar outras pessoas. E o bacana que foi que essa campanha ela tomou uma proporção tão grande que chegou até nós, né? E aqui no Brasil essa campanha se iniciou em 2015. Por isso que tem os lacinhos amarelos, e amarelo por conta do carro amarelo, e setembro porque foi quando o menino se suicidou. Então, assim, ao contrário do que as pessoas imaginam e pensam que a gente só fala de suicídio agora, né? Na verdade, a mídia destaca muito agora por conta da campanha. Mas assim, nós profissionais da saúde, psicólogo, médico, né? Nós trabalhamos esse tema nos nossos consultórios durante o ano todo, infelizmente. E assim, muitos jovens, né, estão é, cometendo, praticando esse ato, infelizmente, jovem, crianças, adultos. Então, assim, é algo que não tem escolha, né? E também não tem um perfil correto, é isso ou aquilo, né? A gente estuda alguns comportamentos e associa, mas assim, às vezes, como esse menino que eu mencionei há pouco, ele era um garoto comum, normal, os pais achavam que ele não tinha problema nenhum e no fim ele acabou se suicidando. Então, alguns fatores de riscos, né, que estão associados aos comportamentos de um suicida são as doenças psicológicas, né, psíquicas, né, que são a depressão, o transtorno bipolar, o pânico, a esquizofrenia, né, isso tudo pode interferir, né, um fator que interfere no comportamento do suicida. Os transtornos, mentais relacionados a substâncias externas, que seria o álcool, a droga, e assim, o álcool e a droga por si só ele já causam um grande estrago. Imagine relacionado às doenças psíquicas, o dano que ele não causa, né? E às vezes a pessoa às vezes nem quer cometer esse ato, mas junto com utilizando o álcool e a droga, às vezes potencializa, né, esse desejo, encoraja um pouco, né? O isolamento social, o fator da idade, né, que o conflito dos jovens de 15 a 30 anos, né, porque até ele perceber que passou da adolescência para a vida adulta, então ele não consegue entender quantos conflitos, né, ele tem nessa questão da, do, e também assim os idosos acima de 65 anos, né? E a gente fala assim, poxa vida, mas por que que um idoso, né, é, cometeria um ato dessa forma? Por conta, a gente não sabe quais foram as perdas que ele teve, né? E o que que ele está passando.
Às vezes ele é um idoso sozinho, perdeu um companheiro, ou os filhos às vezes estão morando em outro país, enfim. As perdas recentes, vão também, elas podem ser de companheiros, de pessoa, algum ente da família, ou pode ser também de um emprego, de um imóvel, né? A perda no sentido geral. Não ter muita resiliência, né? E o que seria isso, né? Como que a pessoa lida com as perdas e com os impactos que elas que causam, né? Ter algum familiar que se suicidou ou que fala muito sobre a morte, como que a gente previne tudo isso, né? Eu vou falar, a gente previne através dos profissionais da saúde, nós, psicólogos, os psiquiatras, os amigos, o apoio da família. Então, assim, é uma rede de apoio que a gente acaba podendo ajudar essa pessoa. Então, assim, se você perceber que alguém precisa, não hesite em pedir ajuda, né? E às vezes a gente percebe melhor do que os próprios familiares, porque às vezes as pessoas estão ou muito no trabalho, né? O jovem que está na escola, às vezes os amigos, os colegas, as pessoas mais próximas percebem melhor do que a própria família. Então, assim, a gente precisa ajudar, né? Colocar nossa empatia em prática e olhar para o outro. E assim, o suicídio ele é um ato de comunicação. Uma pessoa que tenta se suicidar, ela já desistiu de tudo, porque para ela é a é o que vai acabar com a dor dela é o suicídio. Então ela pratica esse ato achando que ela não tem mais, a dor é tão grande, insuportável, imensurável que ela se suicida. Então a gente tem que falar muito a respeito desse assunto, tá? Eu deixo aqui meu agradecimento para quem está me ouvindo, curte compartilha essas informações, né? A respeito para pessoas é muito importante. Gratidão, Rosana.